de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade? Manda aqui pra gente, aqui no WhatsApp. O número é 31 99642 8473. Todos os dias temos o nosso momento de espiritualidade ao final do programa. Então, não deixe de enviar. Muitas pessoas se queixam do aumento de apetite durante o frio. Mas por que será que o inverno acaba sendo sinônimo de ganho de peso? Será que é isso mesmo que acontece? Para responder essa e outras perguntas, eu converso agora com o gastroenterologista Dr. Luiz Alberti. Bom dia, Dr. Luiz. Bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Doutor Luiz, o inverno chega e a gente tem mais vontade de comer no inverno. Por que isso? O corpo necessita de mais comida no frio? Exatamente, né? Ainda mais nesse momento que o inverno ainda está mais animado, né, do que a rotina do dia a dia. E o que acontece, na verdade, é que o nosso corpo vive numa temperatura adequada, entre 36, 36,5 até 37 graus. E quando a temperatura fica muito fria, o corpo vai gastar mais energia para produzir calor para o corpo ficar bem. Com isso, né, indiretamente acaba aumentando a demanda, né, de caloria e o nosso organismo força para a gente comer mais, se alimentar melhor, para que a gente consiga ter energia para viver e seguir em frente. Doutor Luiz, por isso que a gente às vezes procura essa alimentação mais calórica? Exatamente, né? Então, como existe uma demanda maior de energia, o nosso corpo vai gastar mais energia para viver de maneira adequada, indiretamente acaba exigindo uma demanda calórica de alimentos mais calóricos, de alimentos mais gordurosos, carboidratos, de alimentos mais quentes, para que a gente consiga aí manter a nossa temperatura corporal naquela temperatura adequada. Doutor Luiz, a gente pode falar que isso é uma memória que a gente tem do homem das cavernas, que às vezes ficava muito tempo sem achar a caça e por isso se alimentava para proteger? É a mesma coisa de proteção? Em parte, sim, né? O nosso corpo ele é preparado, né, para adquirir o máximo possível de alimento, tentar comer o máximo possível e fazer as reservas. Por isso Uhum. que todo mundo que come mais do que aquilo que consome de energia acaba engordando com o tempo. Então, Uhum. existe esse mecanismo de proteção do nosso corpo para que a gente sempre consiga comer e acumule aquela caloria que a gente não precisa usar. Então, de maneira indireta, né, isso tem bastante sentido realmente, e é o grande problema nosso que, né, essa pessoa acaba comendo muito, consumindo menos, gastando menos energia, acaba engordando com o tempo. É verdade. E aí, doutor Luiz, como lidar com essa fome no frio? Realmente, né, o que acontece é que existe essa demanda maior, né, de calorias, então o nosso corpo, né, vai nos estimular a comer mais, e a gente tem que então, né, assim como a gente tem os cuidados de ter uma alimentação saudável durante todos os dias da nossa vida, no inverno a gente tem que nos policiar também, para que a gente faça uma ingesta um pouco aumentada, porque a gente vai precisar de mais caloria, né, para produzir energia, mas que ao mesmo tempo a gente tem um pouquinho de cuidado de não abusar, né, muito em alimentos gordurosos, muitos em alimentos com muita caloria, porque o inverno vai passar e nosso peso vai aumentar e vai ficar. É o inverno, pois é, o inverno vai passar, nosso peso vai aumentar e o verão vai chegar, né, doutor? Exatamente, um outro problema para daqui uns meses, né? Doutor Luiz, no frio também a gente fica desidratado como no verão? Exatamente, né? O que tem que no frio a gente não vai transpirar tal como a gente transpira no verão. Mas como o nosso organismo, né, tá naquela atividade toda para produzir calor, para produzir energia, né, o nosso metabolismo corporal está funcionando do mesmo jeito ou eventualmente até numa quantidade maior. Então a gente tem uma demanda de água que a gente tem que nos policiar, tomar cuidado e lembrar, né, de assim como no inverno, a gente fazer uma hidratação bastante importante, né, e as recomendações normais aí de pelo menos 2 litros de água por dia é bastante e é muito importante. A desidratação acontece no inverno, tal como acontece no verão.
E lembrando também, né, doutor, porque no inverno o tempo também está bem mais seco, a umidade, né? Exatamente, né? Geralmente, então, no inverno o tempo fica mais seco, a gente já tem naturalmente uma demanda maior de água por conta disso, e então realmente é hidratar bem. E como a gente acaba sentindo bastante fome no inverno, você acaba comendo, né, mais alimentos e esquece um pouquinho, né, do líquido, mas a gente tem que ter toda a atenção, né, na hidratação bastante rigorosa nesse período também. A gente não pode descuidar dessa parte, não. Exatamente. E aí, doutor, essa resposta do corpo à desidratação, ela também é confundida com a sensação de fome? Exatamente. Tem um órgão, né? Um órgão não, tem uma parte, né, do nosso cérebro, que é o hipotálamo, e ele vai ser responsável pelo controle, né, tanto da fome, da saciedade, quanto, né, da sede. Então, assim, uma vez que você está desidratado, o organismo dispara aquela sensação e aí você sente, né, que está com fome. Na verdade, quando você tem aquela manifestação que você está com sede, na verdade, você já está desidratado. Então, existe um pouquinho, né, de confusão realmente, né? O organismo dispara aquela sensação de fome justamente para você comer, para você se alimentar, para você hidratar. Então, realmente existe um pouquinho de confusão em relação a isso. Doutor Luiz, os hábitos não saudáveis estão cada vez mais preocupantes. E aí, é rotina das pessoas, né? A população está com sobrepeso, a população come comidas que desembala mais do que descasca mais. Como fazer para essas pessoas abandonar esse hábito não saudável, mudar, né? Mudar o hábito. Assim, o que a gente tem, né, de dado que a obesidade, né, é um problema de saúde pública, né, é uma doença crônica, ou seja, uma doença que não tem cura e tem um impacto, né, bastante grande aí na qualidade de vida. Eu assisti a entrevista anterior, né, com a nutricionista, né, e isso tem impacto, né, tanto na vida adulta quanto na vida infantil. Então Uhum. é bastante importante, né, a gente tomar esse cuidado de fazer uma alimentação saudável. Como eu falei, no frio, a gente tem uma demanda maior por energia, mas ao mesmo tempo a gente muda um pouco a nossa rotina. Você vai ficar na cama, debaixo do cobertor, você acaba que não vai na academia, não faz uma caminhada de manhã porque está muito frio. Então você acaba comendo mais e ao mesmo tempo você diminui um pouco a sua atividade física. E o resultado, né, vai ser alguns quilinhos a mais aí para a gente, né, lutar para conseguir diminuir ao longo do tempo futuro. Ô, doutor Luiz, enquanto o senhor fala aí, eu tô lembrando dos aplicativos. Antigamente a gente saía de casa, ia até a farmácia comprar, ia até a padaria comprar pão. E hoje tudo tem aplicativo, hoje manda entregar em casa. E aí eu falo com o senhor, como convencer o paciente a abrir mão dessas facilidades, da comodidade, que essa vida corrida e que a gente tem vivido ultimamente, né? E passar a caminhar e a comer bem. Exatamente, né? A gente tem, né, grande facilidade, né? E isso, a facilidade é uma coisa boa, em parte, porque te oferece uma comida de qualidade, né, acessível, que você consegue receber, né, de acordo com a sua conveniência. Por outro lado, a facilidade também vai te facilitar, né, a conseguir, né, muito doce, muita torta, muita coisa gostosa e que eventualmente pode não ser bastante nutritivo. E quando a gente considera a obesidade, né, como uma doença e o impacto de vida na sobrevida, impacto cardiológico, na parte toda psicológica, a gente sempre pensa numa abordagem multidisciplinar, né? O profissional de saúde que tem contato com aquele paciente, bastante importante as informações e as orientações nas escolas, né, escolas básicas, para ensinar as crianças como se alimentar de maneira saudável. Existem vários movimentos em algumas escolas, né, de não vender na lanchonete da escola refrigerante, alimentos muito gordurosos, para poder, né, aos poucos treinar e orientar, e é um esforço, né, multidisciplinar envolvendo nutricionista, nutrólogo, educador físico, fisioterapeuta, médico, pediatra, né, que no caso das crianças que vai ter o contato direto, né, as professoras nas escolas. No fim das contas é uma causa que todo mundo tem que abraçar e tem que levar adiante, porque a obesidade está cada vez mais comum, né, e isso leva um impacto muito ruim na qualidade de vida de todo mundo. Uhum. Doutor Luiz, outro dia eu vi um post na internet
que a moça pregou na porta da geladeira assim: você não está com fome, você está entediado. Pergunto para o senhor falou do hipotálamo, como não confundir o tédio com a fome, né? Se eu estou com fome ou se eu estou com vontade de comer, porque são gatilhos que às vezes é disparado em nós e a gente acaba caindo nessas armadilhas, né? Vamos dizer assim. Como que me proteger disso? Sim, é verdade, né? Assim, de maneira geral, a gente pode falar que a gente tem aquela fome orgânica, que é aquela fome, né, que o nosso próprio organismo vai disparar a fim de que a gente consiga se alimentar. E a gente tem, entre aspas, né, a fome emocional, né, por vários sentimentos, seja sentimento de ansiedade, de alegria, de euforia. E por outro lado, né, quando às vezes a pessoa está triste, está deprimida, ela pode às vezes eventualmente comer menos. Então tem, entre aspas, essa fome emocional que realmente se confunde. E em grande parte das vezes você está ansioso, você está agitado e você acaba comendo mais e na verdade você não tem a fome. Se você parar para pensar, raciocinar e às vezes tomar 2 copos d'água, você vê que na verdade não era fome que você estava, né? Era uma manifestação psicológica nossa, uma manifestação emocional que, né, nos fazia alimentar e comer mais do que devia. Da mesma maneira, né, quando o paciente está triste, teve uma doença na família, uma morte na família, algo que ficou muito triste, às vezes a pessoa fica aí 1 semana, 2 semanas se alimentando mal, comendo pouco e até emagrecendo. Então a parte emocional realmente é muito importante e a gente tem que sempre considerar. Doutor Luiz, quais são os tratamentos aliados do emagrecimento saudável? Sim, né? Quando a gente pensa em emagrecimento, peso, né, a gente não está considerando exatamente a pessoa está com 80 quilos ficar para 75 quilos ou 70 quilos. O nosso objetivo não é simplesmente a diminuição de peso, né, em números absolutos, mas aquilo que essa diminuição de peso vai representar na pessoa ter uma qualidade de vida mais satisfatória, dela conseguir viver mais tempo, dela não ter um infarto precocemente, dela não ter um problema renal. Então, o que a gente busca, na verdade, é ter saúde, né? E a perda de peso e emagrecimento vai ser um fator muito importante para a gente ter saúde. Então, é bastante importante a gente tomar cuidado, né, com a alimentação, fazer, né, tem sempre uma rotina bastante interessante, uma atividade física diária, né? E, logicamente, dentro das possibilidades, a pessoa trabalha, né, durante o dia todo, tem pouco tempo para chegar em casa, fazer uma caminhada, dá um jeito de organizar para voltar do trabalho a pé ou fazer uma atividade, né, mais leve, ou se trabalha num prédio com muitos andares, aproveitar para subir e descer mais escada, para se movimentar mais, a fim de que a gente consiga, né, controlar esse peso e ter sempre qualidade de vida. Maravilhoso, doutor Luiz. Muito obrigada por ter parado sua manhã, vir conversar com a gente. Queria que o senhor deixasse suas considerações finais. Se tem alguma coisa que a gente não falou, que o senhor gostaria de falar, suas redes sociais, seus telefones, tudo que o senhor quiser falar, agora é a hora. Muito obrigado. Eu que agradeço, parabenizo vocês pela escolha do assunto, né? A obesidade é um tema importante, a gente tem que tomar cuidado, né, no inverno, porque a gente acaba, né, comendo mais, fazendo menos atividade física e acabando indiretamente engordando. Meu Instagram é luiz.alberti, estou à disposição de todos e que puder colaborar, e muito obrigado mesmo. Joia demais, gente. Então segue lá, @luiz.alberti, com I no final. Isso, né, doutor Luiz? Exatamente, isso mesmo. Muito obrigada, Deus abençoe o seu trabalho, doutor Luiz. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí, já já eu estou de volta.